que no mundo hoje, a maior preocupação, talvez o maior desafio desse século XXI, ou seja, um desafio que nunca antes a civilização teve, foi a questão do aquecimento global. O que está acontecendo e está sendo medido, verificado cientificamente, é que a temperatura média da Terra está aumentando. E a consequência disso são vários fenômenos que a gente tem visto aí. Chuvas, intensas chuvas, estiagem, maremotos, terremotos, sempre existiram. O que difere o que está acontecendo hoje com o que acontecia anteriormente é a intensidade desses fenômenos e a frequência ao longo do tempo. E isso, os cientistas que têm estudado mais profundamente esse tema, tem dito que o principal responsável por isso é a intervenção do homem, é a nossa maneira de consumir, a nossa maneira de produzir, né? Nós temos criado essa situação, ou seja, nós temos influenciado a natureza, e esses fenômenos que têm ocorrido com maior intensidade, com a maior frequência, é nossa responsabilidade. É uma responsabilidade individual e uma responsabilidade coletiva. E nós sabemos também que a principal causa, né, desse aquecimento global são os chamados gases de efeito estufa, aqueles gases que são emitidos em vários processos que temos. No momento em que nós utilizamos a gasolina para movimentar o nosso carro, que os caminhões utilizam o diesel para movimentar cargas, para transporte de cargas, quando a gente vai no avião, quando uma indústria utiliza esses combustíveis de origem fóssil, que nós chamamos, né, o petróleo, o gás natural, o carvão mineral, nós emitimos esses gases. 75% dos gases chamados de efeito estufa, esses que provocam o aquecimento global, eles vêm do uso da energia. Portanto, quando nós falamos em meio ambiente, necessariamente nós temos que falar sobre a questão da energia. Uma coisa está ligada à outra, não é? Então, essa questão das energias chamadas sujas, aquelas que mais poluem, não deixa de ser uma preocupação de todos. Eu acredito que a questão do questionamento que fazem aqui das pessoas não estarem mais gente presente é basicamente uma questão de informação, né? Então as pessoas aqui presentes têm um papel muito importante no ponto de vista de propagar essas coisas, quer falando na sua família, discutindo com seu marido, com a sua esposa, com os primos, com os tios, sobre essa questão, porque a natureza, a resposta que ela nos dá não é imediata, não é? Ela acumula. Então os problemas que nós vamos ter aí mais para as gerações futuras, para os nossos filhos, é isso que nós temos que impedir, dificultar que isso ocorra, não é? Porque nós estamos pensando hoje na nossa qualidade de vida, mas também temos que pensar nos que virão por aí, né? Então, a questão da termoelétrica aqui no Cabo, né, a chamada SUAP 3, do ponto de vista técnico, é uma aberração, não é? Porque não existe nenhum tipo no mundo de central dessa natureza com esse tamanho. Por isso que ela foi chamada a maior e a mais suja do mundo, porque não existe, e tecnicamente não se faz isso, é contra exatamente a questão da poluição, aos malefícios que faz, não só para o meio ambiente, mas para a saúde das pessoas. A gente não está falando muito na questão da saúde das pessoas que vão viver no entorno dessa usina, né? Há algumas, aqui no Cabo de Santo Agostinho, a preocupação é maior porque está havendo uma concentração dessas usinas. Nós estamos falando em SUAP 3, mas SUAP 2 vai ser inaugurada, a previsão é em janeiro do ano que vem, 2012. É uma usina de 380 megawatts, né, que também vai liberar, quando ela em funcionamento, né,
da ordem de 6.000 toneladas de gás carbônico por dia ela funcionando. Junto com a SUAP 3, caso venha a ser instalado, que nós não queremos, e com certeza nós vamos fazer todo o que é possível para que isso não ocorra, juntando só essas duas usinas, seriam 30.000 toneladas de gás carbônico, de CO2, de dióxido de carbono por dia, além de todos os outros gases que são emitidos aí, e também particulados, poeiras, não é, que fazem muito mal à saúde. E esse muito mal, quem diz não sou eu. Existem a BR Distribuidora, que é um órgão da Petrobras. Para cada combustível que ela distribui, ela tem uma ficha técnica, que chama Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico. E nessa ficha, ela classifica os combustíveis que ela distribui. Então, o óleo combustível, esse que vai ser usado na SUAP 2 e SUAP 3, ele é altamente tóxico, esse. Então, se fala, não, nós vamos colocar, nós temos tecnologia para impedir a emissão desses gases através de filtros. Tem razão, mas esses filtros, eles não eliminam a totalidade dos gases, e o que vai sair já é preocupante do ponto de vista da saúde das pessoas. E o que ela ataca as pessoas? Primeiro, ela emite material pesado, ela emite material cancerígeno, né? E isso está dito na ficha técnica, né? Que eu vou depois passar aqui a mão para o Ricardo, para que ele possa também deixar aqui nos anais aqui da casa, não é? Esses documentos que mostra claramente que ele é um material, esse é um produto que ele afeta a saúde respiratória, ele emite gases que, ao reagir com a água, forma o ácido sulfúrico, forma ácido à base de nitrogênio, e esse ácido pode se precipitar depois, fazendo que cria a chamada chuva ácida. Talvez muitos de vocês aqui, não diria os mais antigos, lembram do episódio de Cubatão. Cubatão é uma região, é uma cidade, é um polo industrial próximo de São Paulo, que na década de 70 e de 80, devido à alta concentração de indústrias que utilizavam produtos e combustíveis fósseis derivados de petróleo, né, teve problemas muito grandes na saúde. Talvez vocês lembrem, várias crianças nasceram sem cérebro naquela época, que isso foi noticiado no Brasil e no mundo todo. Pessoas tiveram problemas de pneumonia, problemas respiratórios. Então, a nossa preocupação maior com a saúde das pessoas passam por essa questão, porque aqui está se fazendo um polo de concentração dessas usinas. Nós já temos a Termo Pernambuco, de 520 megawatts, que consome também o gás natural. O gás natural, ele emite também gases de efeito estufa e gases que faz mal para a saúde, né? Menos do que o óleo combustível. Depois nós temos já a SUAP 2, né? Existe o planejamento para a SUAP 3. Quando fizer a refinaria Abreu e Lima da Petrobras, isso em todas as refinarias do Brasil acontece, vai ser também feita uma termoelétrica para atender as necessidades de energia elétrica da própria da refinaria. Então seria uma outra termoelétrica. Então a preocupação que também é essa concentração de termoelétricas no mesmo local, próximo, não é, para a saúde. Então a gente está falando na termoelétrica 3, em SUAP 3, mas já tem SUAP 2, vai ser inaugurada, está previsto janeiro de 2012, você já tem a Termo Pernambuco e você terá também a termoelétrica da refinaria aqui. Isso é muito preocupante em relação à saúde. Bom, esse é um aspecto importantíssimo, a questão da saúde, mas tem outros. É alegado que essa usina, ela é uma usina que não vai funcionar, porque as pessoas, os técnicos do governo, eles sabem que esse material é perigoso à saúde e emite, eles sabem. Então a alegação que eles fazem, que essa usina é uma usina de reserva, ela só vai funcionar no momento em que é necessário, né? E eles vão definir qual é esse momento. Então, na verdade, o argumento é que ela não vai funcionar, não é? É uma usina de reserva. Mas
Pensem bem, uma usina vai custar 2 bilhões de reais, não é? 2 bilhões, 1 bilhão e 600 milhões vão ser financiados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, cujos recursos é do Tesouro Nacional, nossos impostos que vai funcionar. Se a gente for fazer uma analogia a um time de futebol, como é que você vai contratar o jogador que é o melhor do mundo, é o mais caro do mundo, né? Tá quase que o preço lá do Neymar agora, né? 3 milhões de reais por mês, e vai deixar o Neymar na reserva, ele não vai jogar. Então, essa não é o argumento. Poxa, se está sobrando tanto dinheiro assim para investir em algo que não vai funcionar, vamos usar para resolver os problemas do município, não é? Que não são poucos. Então, esse argumento de que ela não vai funcionar, ela se contrapõe com essa questão financeira. Uma usina tão cara para não funcionar, então isso realmente não tem cabimento, não é uma justificativa válida. Então essa questão econômica nós devemos levar em conta, porque nós vamos pagar. A outra coisa é que o custo dessa energia, ela é cara, ela é mais cara que outras fontes que estão sendo usadas. E quem vai pagar esse custo mais caro? Quem vocês acham que vai pagar? Somos nós. É nas nossas tarifas, é na nossa tarifa. Vocês lembram que quando a Termopernambuco foi instalada também, se falava disso. O que aconteceu? O argumento, há 3 anos atrás, da CELP, quando teve aquele aumento grandão que nós vimos nas nossas contas, o argumento foi porque o custo da Termopernambuco, o custo da energia gerada era caro, e foi repassado para nós. Então, esse custo também vai ser repassado para nós, não é só para Pernambuco, vai repassar para todo o Brasil, vai ser rateado para todos os consumidores do país. Então nós vamos pagar também essa conta, vamos ficar alerta com relação a isso, porque nós vamos pagar essas tarifas. Então, do ponto de vista econômico, não há justificativa plausível, justificativa que possa nos convencer sobre isso. A outra coisa que é dita é que, obviamente, quanto a essa questão dos riscos, né, da saúde pública, é que essa usina ela vai ser implantada, mas ela vai seguir todo o rigor da lei ambiental. Todas as licenças, todas as preocupações, né, da lei ambiental vão ser seguidas. Mas a gente tem experiências aqui que, lamentavelmente, a nossa antiga CPRH, a nossa agência agora, ela está tendo uma frouxidão muito grande do ponto de vista da concessão dessas licenças. Certos empreendimentos que não estão sendo possíveis ser realizados em outros locais. Por exemplo, como o último estaleiro, o Promar, era para ser instalado lá em Fortaleza. Então lá, a agência lá que cuida do meio ambiente, de fiscalização, proibiu a instalação desse estaleiro. E ele veio para onde? Veio para Pernambuco, que aqui tudo é possível. Então, a gente tem uma preocupação muito grande, a gente não é contra o desenvolvimento, a gente quer o desenvolvimento sustentável, mas nós temos que fazer uma diferença muito clara, o que é crescimento e o que é desenvolvimento, há uma diferença muito grande. Crescimento é algo assim, vocês, dona de casa e o pessoal homens também, porque hoje também nós fazemos várias atividades, vamos fazer um bolo, né? O crescimento seria como fazer um bolo, um pão. Você coloca fermento e ele cresce. Então o crescimento, você adiciona algo e ele cresce. Isso é crescimento. O desenvolvimento na verdade, é uma transformação. Você transforma algo, e se você tem um desenvolvimento sustentável, você vai transformar para algo melhor. Então o que está acontecendo no nosso estado, lamentavelmente, por falta de informação, eu atribuo isso, é que a população, as pessoas estão um pouco anestesiadas, porque está sendo utilizado 3 palavrinhas que todo mundo quer na vida. Primeiro, a palavra progresso. Quem é contra o progresso? Agora nós precisamos saber como a gente entende esse progresso. A segunda palavrinha é a questão dos postos de trabalho, é dar emprego para o povo. Quem não quer emprego, que é a dignidade do ser humano? E a outra palavrinha é a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Quem não quer qualidade de vida? O que nós temos que entender
que para a gente atingir a essas três palavras, existem diferentes caminhos, e o que nós estamos questionando é esse caminho que está sendo adotado agora, porque não é desenvolvimento, é um crescimento econômico que está acontecendo, porque empresas estão chegando aqui no estado.